Olá pessoal, eu vou mostrar um pouco de como se utilizar o PokerStove para calcular equidades em mãos de poker. É uma interface bem simples. A primeira coisa que temos que fazer para calcular a equidade é definir as mãos dos jogadores e o board ou não board, caso seja uma ação pre-flop. Para selecionar a mão você pode ou digitar, por exemplo, as clubs, as diamond, ou simplesmente clicar em Player 1 e selecionar especificamente a mão que você quer. Nós podemos selecionar especificamente, selecionando inclusive o naipe, ou a gente pode clicar aqui em preflop e selecionar de forma geral a mão, sem especificar os naipes. Mas vamos selecionar especificamente as de paus e as de ouros nessa mão contra especificamente dama e valete de copas. Pronto, agora se a gente quiser saber a equidade preflop, é só clicar em Evaluate. E temos que a equidade do par de ases contra dama e valete, com esses exatos naipes, o par de ases tem 80,299% de equidade contra 19,701% de equidade. O que isso significa? Significa que para cada $100 investidos, o par de ases, nesse caso, vai ter um retorno médio de aproximadamente $80, contra aproximadamente $20 do dama e valete de copas. À medida que o jogo vai rolando, vão surgindo novas situações e a gente pode adicionar um board, ou seja, um flop, para essa mesma mão. E a gente vai ver como que a equidade muda de acordo com o board. Então temos que preflop par de ases tem um pouco mais de 80% de equidade. Agora selecionando um board, um flop de valete de ouros, 8 e 7 de copas, ou seja, dama e valete agora tem top pair mais flush draw. Vamos calcular a equidade e podemos visualizar que o par de ases passou a ser um underdog, ou seja, deixou de ser a mão favorita. Apesar do que, para todos os efeitos, isso é um coin flip, já que é praticamente 50% de cada lado. E você pode adicionar nas cartas até o river, até o turn e river, a seu critério. Se adicionar um 5 de copas, obviamente o dama e valete vai ter 100% de equidade, uma vez que não existe qualquer possibilidade do par de ases ganhar no river com esses naipes. Então, basicamente é assim que se calcula equidades utilizando o PokerStove. Contudo, o PokerStove pode ser utilizado para calcular não apenas uma mão específica contra uma mão específica, mas também ranges de mãos contra ranges de mãos. O que isso significa? Você pode selecionar possíveis mãos que um oponente pode ter em uma certa situação, que o software vai calcular a equidade de a equidade média dessas mãos contra a mão do outro jogador ou o range do outro jogador. Então vamos supor que um jogador 1 tenha um range bem tight de dama, ases, as e rei, tanto offsuit como suited, de par de valete. Vamos assumir uma situação de all-in preflop. O oponente foi all-in, deu for bet, ou enfim, algo que te fez concluir que ele está disposto a ir para o chão preflop e que o range dele é bem tight. Basicamente, par de valete ou melhor, ou as e rei. Agora vamos selecionar nossa mão para tentar averiguar como nós estamos em relação a esse range. Vamos assumir que nós temos um par de dama. Então, se a gente calcular a nossa equidade preflop, vamos ver que contra um oponente que tem um range de par de valete ou melhor e as e rei, nós estamos ligeiramente atrás com par de dama. E novamente você pode calcular sua equidade também no flop, turn e river sem qualquer problema. Então é isso, é um programa bem simples de se usar, mas bem útil para análises matemáticas do jogo.